News, a rádio das eleições. Seguimos hoje a nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Começamos na segunda-feira, teve um dos nomes que não compareceu, que foi o ex-vereador Pedrão, não compareceu na terça-feira, mas tivemos na segunda-feira o ex-prefeito Dário, na quarta o ex-vereador Lela, hoje está aqui conosco o deputado Marquito, do PSOL, e amanhã será a vez do prefeito da capital, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, Topázio Neto. Mas o deputado Marquito, que gentilmente aceitou o nosso convite, veio aqui no Morro da Cruz com esse dia de chuva, encarar uma entrevista aqui comigo na Jovem Pan News, e já duplamente agradeço a gentileza de o senhor ter vindo até aqui para conversar conosco e com a nossa audiência. Muito obrigado, Emanuel. Obrigado a todos que nos ouvem agora e agradecer esse espaço. Eu achei que o senhor ia chegar aqui e nos trazer de presente umas sementes. Tem umas sementes lá no seu gabinete. Então, nós temos um banco de sementes com mais de 100 variedades de sementes crioulas, né? Ou variedades que são produzidas pelos próprios agricultores. Temos também composteira dentro do gabinete, na Assembleia Legislativa, desde o primeiro dia. É um espaço bem oportuno. Tem uma biblioteca, temáticas mais ambientais. Essas sementes que o senhor tem lá, tem frutífera também? Não, são mais hortaliças, legumes, grãos, né? A gente faz parte de uma rede de banco de sementes que vários movimentos sociais participam, como o Movimento das Mulheres Camponesas, o Movimento dos Pequenos Agricultores, a Rede Ecovida de Agroecologia. E o nosso banco é um dos que, imagina, que desde que eu era vereador e agora como deputado... Lá na Câmara o senhor também tinha semente? Nós tínhamos. E nós recebemos visita de pessoas que vão lá para pegar semente. Imagina, olha a perspectiva disso, de gente entrando na Assembleia Legislativa, se cadastrando para ir num gabinete para trocar sementes. Então, é um movimento internacional, tem assim lideranças internacionais como Vandana Shiva, que é uma das guardiãs de sementes do mundo, né? E a semente é um bem que nós estamos aí enquanto ser humano há 12 mil anos praticando agricultura. Então eu sempre falo, somos todos agricultores e agricultoras. Só que esses últimos 100 anos da industrialização acabou nos retirando desse lugar, né? E a manutenção dos bancos de sementes é manter também as variedades tradicionais, né? Aqueles milhos tradicionais, abóboras, melancias. A gente tem muito ali também grãos como feijões, né? Então vale a pena que dá tudo para plantar em casa. Tudo para plantar em casa, num vaso, num quintal, numa horta comunitária, numa escola, num CRAS, num CAPS, né? Então muitos equipamentos públicos nos procuram, os profissionais dos equipamentos públicos, para fazer suas hortas para trabalhos laborais e assim por diante. Bom, o senhor saiu da Câmara de Vereadores com uma votação bem expressiva, chegou na Assembleia Legislativa para jogar nas grandes ligas, né? E foi uma mudança muito drástica, assim, porque uma coisa é na Câmara de Vereadores, as pautas da Câmara e até a forma de lidar, às vezes, com as coisas. E na Assembleia já o peso é outro, né? Eu sempre respondo isso dizendo assim, os ritos são bem diferentes. Sim. A Câmara de Vereadores é uma arena viva, porque o quórum tem que estar sempre mantido. Sim. Então aquilo se transforma numa arena de debate, de disputa e de discussão sempre presente. Na Assembleia Legislativa, a gente tem o rito da sessão, ela já te oportuniza um pouco mais amplitude na tua proposição, te dá mais liberdade enquanto parlamentar de tocar as tuas agendas, as tuas pautas, né? E tu encontra com o quórum mantido para a ordem do dia, obviamente. Então isso te dá uma condição. Eu sempre falo também que para mim foi uma mudança significativa. Me exigiu muito mais intelectualmente, politicamente e emocionalmente, porque os temas e a tua posição precisa estar sempre muito bem pautada. Não pode dar passo em falso na Assembleia Legislativa. Tu tem que estar sempre muito bem pautado, porque te exige ali uma posição definida e uma posição política e intelectual muito bem definida sempre, sabe? Interessante, né? Saiu aí para, digamos assim, para jogar nas grandes ligas, né? Agora dentro do Parlamento Catarinense. Tu tens um eleitorado muito fiel, né? E até acho que é importante a gente destacar, tu fizesse uma votação importantíssima em 2022, né? Uma ampla votação. Mas, por exemplo, agora tu coloca o teu nome à disposição para concorrer pelo PSOL à Prefeitura de Florianópolis. Como é que fica essa relação com o teu eleitorado? Não vai te dar um problema?
Porque as pessoas votam em ti porque confiam em ti. Isso é o primeiro fato. E elas te depositaram um voto de confiança para tu ser deputado na Assembleia Legislativa. E aí você vai agora por um tempo, digamos assim, se afastar, vai se dedicar a uma campanha. Não fica um hiato no mandato? Isso não te causa um problema com o teu eleitorado? Olha, mano, vi deputado dizer que causa, hein? Sim, isso sempre aparece, né? Eu fui eleito vereador, a primeira vez que eu me candidatei foi em 2016. E fui o segundo mais votado da cidade, tá? Em 2018, eu saí como candidato a deputado estadual. E aí fiz 18.448 votos, tá? Aquela eleição, eu fui muito questionado. Falou, pô, Marquito, tu foi eleito vereador, já vai ser candidato a deputado estadual. Essa questão, ela sempre aparece. Porém, a importância dessa Constituição é fundamental. E agora, eu fui eleito deputado estadual com 40.329 votos. Desses 40.329 votos, 25.975 foram de Florianópolis. Sim, sim. Então, isso também tem um compromisso, uma responsabilidade. Também existe, do outro lado, também existe uma expectativa de falar assim, pô, agora a gente vai ter um candidato como o Marquito, que vai poder atender e ter essa perspectiva, ou essa estrutura programática mais definida, que é a questão socioambiental, vamos chamar. Então, ao mesmo tempo que eu acho que poderia prejudicar, mas também é uma expectativa gerada. Mas como é que fica o teu eleitorado lá no interior, no oeste, por exemplo, que votou em ti, porque confia, por exemplo, nas tuas pautas? São pautas muito importantes, as que você defende, a questão das sementes, enfim, mas como que você se comunica agora para dizer para essa pessoa assim, pô, eu tô saindo um tempo da Lesc, tu confiou em mim, mas eu vou me dedicar a uma prefeitura que é longe do oeste, por exemplo. Eu fiz votos em mais de 240 municípios, 295. Isso é bem... E aí é isso que tu falou, são votos bem pontuados, 2, 3 votos em cada município, 10 votos, 12 votos. Então são pessoas que estão muito voltadas para essa figura, o Marquito, para as pautas que eu toco, a questão alimentar, a questão ambiental, a questão social, né? E certamente essas pessoas, elas também compreendem o peso que é e a presença que é da figura e do mandato do Marquito em Florianópolis e na Grande Florianópolis, né? A gente não deixou de trabalhar, inclusive ontem eu fiz todo um circuito lá na região do extremo sul do estado. Hoje estou subindo para um trabalho lá em Brunópolis e Curitibanos. Então o mandato também não está parado. A gente já rodou quase 60 mil quilômetros desde do início do mandato até aqui. E isso demonstra que é um mandato ativo. E a gente também tem um planejamento da atuação do mandato, que é as assessorias atuando nas regiões do Vale do Itajaí, do litoral sul, litoral norte, litoral centro-sul e extremo sul do estado. A gente tem pouca atuação no oeste, isso é um planejamento nosso mesmo. Sim. Mas a gente tem as ações temáticas, que aí dialogam com os movimentos sociais, com as organizações, né? Com as entidades ambientais. Eu acho assim, essa pergunta sempre vai vir, esse questionamento, pô, mas agora vai largar o mandato para uma próxima campanha. O sistema eleitoral nos coloca nessa berlinda. Né? Eu, particularmente, acho que a gente eu defendo a tese de ter eleições únicas a cada 5 anos. Eu defendo essa tese. Mas o modelo eleitoral nos exige essa posição e tenho certeza que o eleitorado está compreendendo, porque o mandato não está deixando esse eleitorado, essas regiões órfãs nesse momento. Muito pelo contrário, a gente vai continuar o mandato e desenvolvendo as ações. Né? Claro, claro. O que está faltando, no teu ponto de vista, para que se tenha uma candidatura de esquerda unificada aqui em Florianópolis? Eu te pergunto isso porque o Lela esteve aqui, ele disse que não tem problema nenhum em sentar e conversar contigo e tal. Mas, se a gente olhar um histórico, o PT está buscando um espaço agora, né? E é um espaço que eles buscam e talvez eles tenham razão em querer um protagonismo, porque eles entendem que o PSOL cresceu muito em Santa Catarina, especialmente aqui na região metropolitana. A gente tem na Câmara 3 cadeiras do PSOL, enfim, o PT só tem uma, enfim, eles querem crescer. Por que o PSOL, nesse momento, não faz um acordo e, de repente, o senhor se dedica ao seu mandato na Assembleia, apoia um candidato do PT, para que a esquerda seja mais competitiva nessa eleição? Porque a leitura é essa. 2 candidaturas de esquerda, a tendência de chegar no segundo turno é muito pequena. Legal, mano. Eu acho que essa pergunta ela é bem importante. A gente, lá no ano passado, em torno, acho que meados de setembro, a gente começou uma série de tentativas e conversas com os partidos do campo da Frente Ampla de 2020, né? Antes disso, eu fui visitado por muitas lideranças do PT, do PSB, do PDT,
me procurando lá no gabinete da Assembleia Legislativa, falando, Marquito, vamos puxar aí, vamos recompor a frente, eu acho que tu é o nome, acho que está na tua tarefa, né, de puxar esse nome. O Lela foi um deles que foi lá conversar comigo, a Ideli conversou comigo nesse pedido, o pessoal do PSB, o Homero esteve lá, a gente conversou, o Tiago conversou para a gente, entendendo que eu era a liderança do ponto de vista do mandato, do ponto de vista do histórico eleitoral, para essa chamada. A gente chamou essa reunião, a reunião teve presenças dos setores do PT, do PSB, do PDT, a gente conversou, né, do PDT não foi isso mesmo, a gente conversou e a ideia naquele momento era de a gente poder unificar o campo da esquerda, o campo popular e fazer um planejamento estratégico, especialmente pensando nas chapas de vereadores, especialmente pensando na construção programática. E obviamente que eu não me retiro desse lugar como uma expressão importante eleitoral. Esse histórico eleitoral, ele não é gratuito, ele não acontece espontaneamente, ele é resultado de um trabalho, de uma identidade com o povo de Florianópolis também, né? Então, eu acho assim, nesse momento, é muito mais importante estar discutindo na perspectiva programática do que na perspectiva do nome. Então, assim, Marquito, retira o teu nome para ir para o PT ter um nome, apoiar o Lela, por exemplo. Eu acho que o debate não passa por aí. Eu acho que o debate passa na perspectiva programática. E eu acho que o debate também passa nisso que tu falou, a legitimidade do PT, da tática do PT, de ter uma candidatura própria, de disputar a hegemonia do campo. Eu acho que é legítimo, eu considero legítimo. Eu não tenho nenhum problema com o Lela, muito pelo contrário, a gente é super amigo, a gente tem uma relação muito boa. Eu acho que ele está no movimento dele, ele tem um histórico enquanto político, né, de atuação de bairro como intendente, ele tem um histórico como secretário de governo. Mas o senhor acredita que ele divide voto com o senhor? Acredito, óbvio, a gente tem aí, eu acho que esse é um dilema que a esquerda ainda tem tempo para discutir. A minha proposta é que a gente precisa retomar a mesa de negociação entre os partidos, a conversa entre os partidos. Eu nunca deixei de fazer isso, sempre me esforcei de forma assim extraordinária para que isso aconteça. Conversei muito com o PDT, conversei com o próprio PSDB, a gente conversou com o PT muito, com o PSB, e a gente, inclusive, a gente está muito próximo, né? O PSOL Rede com o PSB, a gente tem todo um trabalho na construção da chapa do PSB com muita confiança, com um trabalho muito bonito que foi feito. E hoje a gente tem um sentimento de um projeto único, assim, né? Claro. Vamos fazer o seguinte, deputado, normalmente a gente tem feito as entrevistas aqui contínuas, né? Começa, vai do início ao fim. Só que hoje nós temos um compromisso comercial exatamente marcado para esse horário, a gente vai fazer um intervalo e depois a gente volta até o fim do programa com o deputado Marquito. A gente vai falar de alguns assuntos da cidade, temos aí alguns assuntos polêmicos, né, que o PSOL milita, como o restaurante popular, que tá dando aí um probleminha em Florianópolis. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com esses e outros assuntos aqui no Jogo do Poder, na entrevista com o pré-candidato do PSOL à Prefeitura Municipal de Florianópolis, Marquito. Nós já voltamos. Jovem Pan News, em todo lugar. Bom dia para você ligado na Jovem Pan News. Tem uma novidade para você aí que sonha em ter o seu Jeep 0 km, para você que gosta de Jeep, para você que tá a fim de trocar o seu Jeep com o Jeep 0 km. É a nova loja da Jeep DVA. Você sabe que na Grande Florianópolis, Jeep é DVA, DVA é Jeep. E tem uma nova loja aqui no bairro Santa Mônica, um lugar muito bem localizado na Avenida Madre Benvenuta, em frente ao Shopping Vila Romana. Uma loja lindíssima que traz novidades, que traz condições especiais de inauguração para você, um atendimento personalizado, condições para lá de especiais. Tem condição especial no Jeep Renegade, tem condição especial no Commander, tem condição especial também no Compass. E tem novidade, é o novo SUV médio, mais tecnológico, mais rápido, fabricado no Brasil. É o novo Jeep Compass com motor turbo Hurricane. Esse carro é sensacional. Vem pra cá, você é o nosso convidado especial, conhecer a nova loja da DVA Jeep Santa Mônica. Ricardinho para Jovem Pan News. Jovem Pan News. Sábado, 27 de abril no P12 em Jurerê Internacional. ABBA, direto da Suíça, com a participação de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres. Você não pode perder.
Será um show histórico para você se emocionar. Mesas e camarotes 3284-8156. Ingressos simpla.com.br. Promoção exclusiva. Jovem Pan News. Agora ficou mais fácil ir de busão na Grande Florianópolis. Para você que mora em Florianópolis, basta baixar o aplicativo Sigo, e para você que mora na região metropolitana, é só baixar o aplicativo Kim Mais. Com o aplicativo, você pode adquirir tickets e recarregar o seu cartão de ônibus com pagamento via Pix, sem sair de casa. Você faz a recarga do seu jeito, tudo na palma da sua mão. Sigo, o aplicativo de Florianópolis, e Kim Mais, o aplicativo da região metropolitana. Aproveite e vá de busão. Operação Fecha Meta Metronorte Chevrolet. Se você quer fechar o mês de carro 0 km na garagem, a hora é agora. Garanta o sedã mais vendido do Brasil pelo preço do hatch. Onix Plus 2024 a partir de R$ 89.990 com IPVA 2024 e emplacamento grátis. Quer mais? Tracker com nota máxima de segurança, com FIP no seu seminovo e taxa de juros zero. Metronorte, o maior grupo Chevrolet do Brasil. Na ilha, continente e São José. 103,3 Pan News. Companhia do Homem. Aproveite a estação mais charmosa do ano e mantenha-se aquecido com estilo. Coleção Outono e Inverno. Companhia do Homem. Tudo em até 6 vezes. Charme, conforto e elegância para todos os gostos. Companhia do Homem. Moda acima de tudo. Florianópolis, São José, Palhoça, Itajaí e Blumenau. A sofisticação mora nos detalhes que transformam o comum em extraordinário. Sinfonia Voa Beira-Mar. 4 condomínios independentes projetados por profissionais renomados. Lazer com itens exclusivos e toda a exuberância da avenida mais valorizada de Florianópolis. Isso é viver além das expectativas. Isso é privilégio de quem voa. Voa Empreendimentos. Sofisticação em todos os detalhes. Jovem Pan News Florianópolis. Olá, sou João Vitor Alfa Nunes, tenho 17 anos e estudo na Escola Padre Anchieta. Eu sou jogador de futebol, atuo pelo Sub-17. Tudo que eu levo pra minha vida, assim, tipo, da escola e do futebol além do futebol, não pode parar de estudar, né? Eu vou ter que levar isso pra mim a vida inteira, eu acho, né? Maria Clara, ela é minha namorada. Ela é tudo pra mim, como minha família, meu pai, minha mãe. Esse incentivo, eu acho que é tudo pelo amor deles que eles têm por mim, né? Escola Acolhedora, Assembleia Legislativa. Feirão queima de estoque Mundocar Mais Shopping. Somente até este domingo serão condições especiais para você sair de carro novo. Bônus de até R$10 mil, opções abaixo da FIP, aprovação de crédito imediata. E o melhor, comprou, ganhou uma linda joia da Mariana Amaral e um brinde exclusivo Mundocar. Domingo, horário especial das 10 às 19 horas. Vai trocar de carro sem passar aqui? Mundocar Mais Shopping. Você quer? Aqui tem. Consulte condições na loja e respeite os limites de velocidade. Rede Jovem Pan News. Na Jovem Pan News. Jogo do Poder. Voltamos 11h36, estamos aqui na série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura da capital e hoje recebendo o deputado estadual Marquito do PSOL. O PSOL tem batido muito na questão do restaurante popular, né? Uhum. E a gente sabe que está dando um monte de problema ali no entorno. O senhor disso vai concordar com a opinião da maioria da cidade que diz, tem conflito ali no entorno de moradores de rua, tem gente que é agredida, há problema de falta de uma insegurança em quem cruza ali naquele entorno. Então a prefeitura optou por colocar a alimentação em um ponto e deixar aquele restaurante popular para, de fato, pessoas que precisam ou têm uma bandeira que o senhor defende, uma insegurança alimentar, né, e utilizam o restaurante popular. Por que essa dificuldade de chegar num entendimento em relação ao que a cidade precisa naquele entorno, que é atender as pessoas que necessitam e as pessoas em situação de rua, deixar elas, de fato, na passarela da cidadania ou nos locais em que elas são atendidas, onde a prefeitura também oferta o mesmo tipo de serviço de alimentação e até saúde, enfim, outras ações. Então é importante resgatar, né, Manuel, que quando eu fui vereador, no primeiro mandato, na primeira... Quando é que foi o primeiro mandato? Foi de 2017 até 2020, né?
e eu fui eleito em 2016. Eu fiz todo um esforço, a gente levou essa bandeira do restaurante popular, a gente levou 2 secretárias de governo do Jean na época para visitar a experiência dos restaurantes populares em Joinville, que é uma das principais experiências do Brasil. A gente colocou emenda no orçamento, a gente não fez lei porque não precisava de lei. Claro. Era uma ação mesmo propositiva. Por quê? Porque eu sou eu sou engenheiro agrônomo e venho da atuação do campo da segurança alimentar e nutricional. Eu, quando era estudante, a gente ajudou a construir todo o programa Talher, que depois virou o Fome Zero, que hoje dá toda a base para o programa de segurança alimentar e nutricional, que tem o restaurante popular como um dos equipamentos. Mas as cozinhas solidárias e comunitárias é outro equipamento, os bancos de alimentos são outros equipamentos, as feiras de acesso à alimentação adequada e com preço mais popular são equipamentos de garantia da segurança alimentar. Agora, o que eu acho é que a questão... Mas a medida do Jean de ter botado o restaurante foi positiva. Foi super positiva e tem esse histórico, né, cara? Quando a gente atua, eu como vereador de oposição, acaba sendo apagado da história. Como várias leis que eu aprovei mesmo sendo oposição e que hoje são referências na cidade, como a venda direta do pescado para os restaurantes, que está sendo aplicada, como a lei da compostagem, como a lei das abelhas nativas, como várias outras que acabaram hoje sendo políticas públicas do município, mas acabam apagando a história do vereador de oposição. Claro. Mas a iniciativa é ótima. Tanto é que o Jean, ele inaugurou lembra que ele inaugurou sem estar entregando alimentação, porque ele teve que sair antes. Ele entregou o cargo antes, né? Aí o Topázio, o prefeito Topázio, ele apresentou, fez toda uma campanha, ia lá comer lá dentro, ia com a população de rua, falava isso aqui é para a população de rua. Ele fazia propaganda disso. Depois ele fez uma segunda propaganda dizendo, a gente vai abrir um segundo no continente, tal. E agora vem toda uma ação também de midiática, que eu acho que é muito a partir do que a opinião vai sendo tomada e as avaliações que ele tem de opinião, para tirar o atendimento da população em situação de rua daquele restaurante popular. Eu acho que essa medida é uma medida que ele tem uma perspectiva higienista, que é de isolar essa população em situação de rua, lá para um equipamento que tem problemas, a passarela tem problemas, né? Outros equipamentos também têm problemas, e que não resolve o problema de forma sistêmica. É uma questão. O restaurante popular é um equipamento para garantia de acesso a uma alimentação adequada para as pessoas em vulnerabilidade social. Que inclui a população em situação de rua. A gente tem moradores de rua que causam conflitos ali no entorno. Tem várias pessoas, então, não só tem pessoas que causam conflitos. Quando o senhor coloca que é uma medida higienista, talvez muita gente não veja da forma como o senhor vê. Ver uma medida da prefeitura deixar em um lugar aquele tipo de atendimento e deixar para pessoas que de fato estão precisando e que moram na região mais conflagrada da cidade. Eu já fui várias vezes comer lá. As pessoas descem do morro, estudantes do IFSC que se alimentam lá por falta de um equipamento também de alimentação adequada dentro do IFSC. As pessoas que estão trabalhando podem comer por R$6, entende? Hoje com R$6 tu não come uma coxinha e um café, entendeu? Então assim, tu tem acesso a arroz, feijão, saladas, legumes, proteína, carnes, né? Então isso sim é um equipamento que garante segurança alimentar. Agora, eu acho que as atuações sistêmicas... Qual a saída, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, a saída é a ação sistêmica em relação à população em situação de rua tem que ser ações, não só de segurança pública, porque retirar a população em situação de rua do acesso àquele equipamento público é uma ação de segurança pública. Só que nem todo mundo, nem toda a população em situação de rua são pessoas que devem ser atendidas por políticas de segurança pública. A rua mudou muito, eu te garanto isso. Mas quando o senhor fala ações sistêmicas, o que é ações sistêmicas do seu ponto de vista? A gente tem uma concepção que, por exemplo, programas de habitação social, fortalecimento da rede de atenção psicossocial como os CAPs. Para a população de rua. Para todas as populações, porque a pessoa em situação de rua, ela não era uma pessoa em situação de rua. A condição que nós vivemos, especialmente pós-pandemia, agravou demais esse quadro. Mas aí a gente tem, por exemplo, moradores de rua que têm problemas de adicção a drogas. Pronto. Né? Isso, o que fazer para... Vamos lá. A gente teve aí um relato da polícia dias atrás que a maior parte dos conflitos ali naquele entorno estavam relacionadas a pessoas que têm, moradores de rua, que têm problemas de adição às drogas. Isso.
Como resolver isso? Isso. A inteligência da polícia sabe onde é que estão esses pontos de venda de drogas. A gente sabe que existem hoje equipamentos para adictos. Nós temos o CAPS AD, que deveria ser um equipamento público para as pessoas adictas. Nós temos hoje programas que poderiam ser desenvolvidos na perspectiva de geração de trabalho, emprego e renda. E essas pessoas que são usuárias ou adictas, certamente elas chegaram a esse ponto. Então, muitas vezes a pessoa em situação de rua, ela é resultado de um problema econômico, ela é resultado de um problema social, de um problema sentimental, de um problema psicossocial e que são muitas vezes excluídas do seu círculo social. Como desintoxicá-las? Existem técnicas e estratégias para isso. O CAPS AD é um deles. Então nós temos as ações voltadas para... E quais outras, fora o CAPS AD? Vai ter um CAPS agora no novo hospital, né? O CAPS Ponta do Coral e tem vai uma ter perspectiva de um... não é bem um CAPS, no novo hospital ali no antigo aeroporto, né? O anúncio do novo hospital, ele tem um problema, porque ele não se enquadra em nenhum critério de equipamento do SUS. E esse é um problema que o próprio prefeito municipal está encontrando. Porque, de repente, ele vai ter que fazer um equipamento público de saúde que não consegue aderir às características de equipamentos públicos. Não é um hospital-dia, não é uma UPA, não é um CAPS, e ele não vai conseguir a coparticipação ou cofinanciamento do governo federal. E essa é uma dificuldade que eles têm encontrado pela inadequação do modelo. O que ele vem anunciando... Mas voltando aos moradores de rua, o senhor falando do CAPS vai ter um lá no novo aeroporto, ou no antigo aeroporto, no hospital, tem o da Ponta do Coral. Quais são as outras opções para desintoxicar essas pessoas? Exatamente, nós não temos um CAPS AD, adictos, em Florianópolis com esse tipo de ação sistêmica. Mas é só sistêmica. o CAPS para desintoxicar? Não. O CAPS é uma das estratégias dentro da RAPS. Hoje, a estratégia elencada pela prefeitura é a internação voluntária ou compulsória, que já está previsto. A voluntária é quando uma pessoa voluntariamente pede internação. Eu, por exemplo, tenho um colega pessoal, amigo, que ele tem problema de adicção com álcool. Álcool, tá? Que não é raro. A gente sabe que a sociedade está repleta de pessoas adictas. Quem tem famílias estruturadas consegue se dar bem. Quem tem poder econômico consegue se dar bem. Quem não tem, acaba virando indicadores de vulnerabilidade. Claro. E a gente tem que ter compaixão, é o mínimo que a gente tem que ter. E o Estado, enquanto governo, tem que ter ações sistêmicas em conjunto com as suas famílias, em conjunto com a rede. Mas a internação, o senhor concorda? Por exemplo, esse meu colega, ele falou, cara, eu fui até o Centro de Atendimento Social, o CRAS, pedir e não conseguiu. Ele teve que ir por vias particulares. Nós, enquanto amigos, auxiliamos. Não, isso faz em 3 meses. Inclusive, hoje ele está numa clínica de recuperação, do qual ele acompanha, ele sabe que de tempos em tempos ele precisa ir, porque daí depois ele volta e por algum gatilho psicossocial ele acaba recaindo naquela... Mas o senhor concorda com a internação, então? Para pessoas que têm esses casos mais graves. Isso, né? A internação, ela é um mecanismo, tá? Ela já é previsto dentro dos equipamentos psicossociais, dentro dos equipamentos de saúde. Para esses casos agudos. Não, para todos os casos, a internação é assim, ela é um mecanismo dentro dos tratamentos, assim. Nós temos vários mecanismos para o tratamento. Então é uma das medidas. O senhor concorda que se o senhor fosse prefeito, colocaria como uma medida? Que já existe hoje. Eu não colocaria porque ela já existe. Eu não preciso, quando for prefeito, eu não preciso colocar medidas, porque elas já existem. A internação voluntária e a internação involuntária ou compulsória, ela já está prevista. Então o senhor concorda com a lei aprovada pela Câmara? A minha avaliação é que a lei é desnecessária, ela foi uma ação midiática, porque já existem mecanismos para internação compulsória ou internação involuntária, certo? E tanto é que essa lei é um profissional da saúde avaliando a pessoa, seja ela em situação de rua ou não situação de rua, pode ser uma pessoa que não está em situação de rua. Ela avalia e ela faz o encaminhamento para a internação. Então, é uma avaliação clínica. E isso já está previsto, já tem... Só que acontece, a prefeitura não tinha condições para dar esses encaminhamentos, ela não tinha corpo para fazer isso. Várias pessoas que passaram por essa condição, que foram atendidas num centro de saúde, em surto, não tinha condições estruturadas. Então, a prefeitura municipal e o prefeito fizeram uma ação muito mais midiática para trazer à tona esse debate do que realmente uma ação estruturada. O que nós vemos hoje... Mas eles estão internando.
Então, e tu tens os dados? Nós solicitamos Esses os dias dados. o prefeito divulgou quantas foram. Os dados, quantas foram, quanto tempo passou, qual que é o valor dessas internações, se quando o internado vai, em 3 dias ele retorna, como eu sei de casos, se a prefeitura continua pagando aquela internação diária, eu tenho dúvidas, eu não tenho essa informação hoje, porque eu não encontro, eu vou no portal da transparência, eu não encontro, que não é um problema exclusivo da internação. Mas muitos estão indo para o Instituto Psiquiátrico, né, que é do Estado. O Instituto Psiquiátrico é um dos equipamentos de internação. Outros estão indo para iniciativas privadas. Tá? E quero dizer de novo, eu hoje, se eu for no portal da transparência, eu convido todos os ouvintes aqui para ir no portal da transparência da prefeitura e ver se eles conseguem encontrar esse tipo de informação. Quantas pessoas foram encaminhadas, quais são os equipamentos que estão cadastrados. O senhor pediu essas informações? Nós solicitamos essas informações, tá? Porque a gente está, hoje, inclusive, nós vamos lançar a frente parlamentar da população em situação de rua lá no seminário estadual que está acontecendo no norte da ilha, como uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa, assinada por 5 deputados. E a gente tem muito interesse sobre essa matéria, porque é uma matéria muito séria. A gente está tratando com vida, gente. Claro. E sobre a questão da violência, eu queria só ajudar nesse debate. Sim. A gente tem muitos outros setores da sociedade muito violentos. E aí eu trago aqui um levantamento que nós estamos fazendo, como por exemplo, quantas pessoas morreram atropeladas de bicicleta em Florianópolis? Quantas pessoas morreram violentadas em acidentes automobilísticos? Então, assim, é importante a gente levantar esses dados sobre violências. E acho, sim, que a rua ficou muito mais violenta. O número de pessoas em situação de rua aumentou de forma significativa. Em Florianópolis recebe a metade da população em situação de rua de todo o estado, que são cadastrados oficialmente. Então isso não dá para brincar com esse tema, sabe? Claro. Não dá para tratá-lo como um tema assim midiático. É muito sério isso, gente, porque não é uma ação exclusiva de Florianópolis. O mundo inteiro está passando por essa problemática, que é pós-pandemia, o número de pessoas que aumentou em situação de rua. Agora, deputado, a questão envolvendo o saneamento, que é uma pauta que o PSOL critica bastante também, tem tido algumas ações. Por exemplo, a prefeitura cobrou da Casan, né, efetivação para que de fato acontecesse a obra de saneamento no sul da ilha, que está atrasado há décadas, porque há um grupo seleto de pessoas, um nicho, que não quer que se instale um emissário submarino, de um esgoto que vai ser 100% tratado em nível terciário e vai ser depositado no mar. Como o esgoto que é tratado lá no norte da ilha ou em qualquer outro lugar é tratado e é jogado em algum lugar e vai chegar no mar em algum momento tratado. Por que o senhor acha que esse tipo de discussão não avança em Florianópolis, como essa do emissário submarino? Porque é uma coisa que prejudica demais o meio ambiente da capital, sendo que essa é uma das pautas que o senhor defende arduamente, diariamente no seu mandato, tanto na Assembleia como anteriormente como vereador. Eu acho assim, primeiro que tem um problema de comunicação histórico, né? E não é um problema de comunicação exclusivo da Casan com a população, é um problema de comunicação exclusivo da prefeitura com a Casan, com a Casan e com a população. Infelizmente, essas proposições tecnológicas, elas não são apresentadas diante da necessidade que elas deveriam, que era debater profundamente com as comunidades, com a população. Tem um outro problema que é o cumprimento daquilo que está previsto no contrato. O contrato de concessão do saneamento ou do tratamento de esgotamento sanitário em Florianópolis é um dos principais contratos para a Casan. Nós temos aí um problema histórico grave que a gente chama, eu que sou engenheiro agrônomo, eu conheço, é a porta giratória. Ora, o agente é funcionário da Casan, ora, ele é funcionário da prefeitura. Ora, ele é o contratado, ora ele é o contratante. Sim. Não, eu entendo esse seu argumento, mas por que o senhor acha que não avança essa discussão do emissário? Eu acho que assim, ó, a questão do emissário não é o entrave sobre tratamento de esgoto na cidade. Não é o entrave. Não é um Mas entrave. ali no sul da ilha foi? Não é um entrave. Não, o problema... Mas os moradores se manifestaram contra. Não, porque o emissário não é a solução para o tratamento de esgoto no sul da ilha. Qual que é a solução do seu ponto de vista ali, então? O problema é o emissário, se ele for aprovado, inclusive tem todo um debate interno já no sul da ilha, que é assim, se ele for aprovado hoje, ele ficará pronto daqui 10 anos. E ele não soluciona o problema geral. A minha posição, enquanto pré-candidato, a proposta nós temos
fazer uma gestão adequada do contrato com a Casan, de forma séria, de forma isenta, de não ter esses agentes que uma hora ele é presidente da Casan, outra hora ele é secretário de infraestrutura da cidade, de ter esses agentes que uma hora ele é técnico da Casan, outra hora ele é técnico da prefeitura, isso eu entendi. Que estourou ao longo dos anos essa problemática. E eu quero terminar minha proposta, que é garantir o contrato com a Casan e ampliar. Isso é meio relativo. Não, porque nós temos hoje um marco do saneamento que nós podemos garantir o contrato com a Casan, com fiscalização, com controle, sem interferência política nesse contrato. Qual que é a solução? Ampliar. Qual que é a solução? A minha solução é garantir o que nós temos hoje no contrato. Mas o senhor não tem solução, então? Qual é a solução para que o esgoto seja tratado e depositado em algum lugar no sul da ilha? A solução é garantir o que nós temos no contrato e avançar nos sistemas descentralizados nas regiões que não estão previstas para o contrato. Então aí a gente começou a chegar num ponto importante. Tá. E garantir que o sistema descentralizado funcione. Na ilha é tudo assim, é tudo descentralizado. É um sistema nos ingleses, é outro em Canasvieiras, é outro no nosso no sistema João Paulo, já é descentralizado. Ok. Só que tá parada a obra não avança, porque ainda há no sul da ilha, porque a discussão ali ainda é que há pessoas que são contrárias ao emissário submarino. Eu volto ainda na mesma pergunta que eu lhe fiz. O porquê que não avança essa discussão no seu ponto de vista? Se o senhor não tem a resposta para isso, eu complemento com uma outra pergunta. Qual a solução para o tratamento do esgoto lá? Não é só garantir que o contrato seja... Isso aí a gente já sabe, todos os prefeitos têm que fazer. Mas qual a solução factível de realizar? Vamos lá, vamos tratar o esgoto numa estação, vamos botar onde? Vai por onde? Qual a solução? Então, eu sempre trabalhei com esse tema, nós temos inclusive iniciativas legislativas nesse sentido. Hoje, nós temos uma estação de tratamento do Rio Tavares, que foram feitos vários estudos de lançamento do efluente tratado, que tem outras alternativas, inclusive outras disposições. A minha proposta foi fazer um sistema de infiltração no entorno do aeroporto, naquela região, tem áreas públicas ali disponíveis. A minha alternativa foi, Casan, existem outras formas de dispor do efluente tratado. Uma delas é o lançamento em sistemas de wetland construídos ou de infiltração naturais que poderemos fazer numa área de no máximo 20 hectares na região do sul da ilha, que nós temos áreas disponíveis para isso. O entorno do aeroporto pode ser um parceiro, a Fazenda Experimental da Ressacada da Universidade Federal de Santa Catarina é parceira, e a gente poderia estar fazendo isso. Essa é a alternativa que o senhor defende. Enquanto vereador defendeu, enquanto deputado defendeu. O senhor sente que essa sua alternativa ela é aceita pelos moradores? Essa alternativa é aceita, porque ela é numa região em que o mundo inteiro faz isso, que utiliza inclusive de áreas que não podem ser urbanizadas, como entornos de aeroportos, para dispor de efluente tratado. Eu estive visitando muitas unidades, e não só fora do Brasil, mas aqui no sul, no Rio Grande do Sul, nós temos equipamentos públicos como esse, que são operacionalizados por concessões. Segundo, nós temos sim condições de ampliar, garantir que as estações de tratamento de esgoto hoje que são executadas pela Casan funcionem adequadamente com o tratamento terciário e lançamento do efluente em sistemas como esse. Segundo, nós temos como ampliar o tratamento a partir de tecnologias muito avançadas dentro de um processo interno. A Prefeitura Municipal hoje contratou nos últimos 4 anos 10 engenheiros sanitaristas. Nós temos como fazer isso, só que isso se faz com o quê? Com inteligência, isso se faz com dados, isso se faz um levantamento das condições e não se faz isolado do grande problema de Florianópolis, que não é somente o tratamento de esgoto, mas é as drenagens. Hoje, a poluição ambiental de rios, córregos e mares estão muito mais relacionados à ligação clandestina em drenagem do que em tratamento de esgoto. Agora, numa hipótese, e aqui a gente trabalha agora com hipótese, que o senhor não ganhe a Prefeitura de Florianópolis, como é que o senhor, como deputado, desde já, pode ajudar a construir uma saída? Porque são opiniões conflitantes hoje que nós temos. A Casan diz que a solução é o emissário submarino, ali na região do sul da ilha. Porque eu considero inadmissível que nós tenhamos uma região de Florianópolis que não tenha esgoto, porque há uma discussão comunitária sobre a saída. Puxa, em algum momento tem que ter uma definição, né? Tem que ter métodos para debates uma definição, né? Claro. Só que o problema do debate amplo é que cada um vai vir com a sua opinião e o
outro que não gostar da escolha vai entrar na justiça, porque não sei o que. Então, pô, se abre muito, é muito problemático. Então a gente precisa de opiniões técnicas que indiquem o que de fato precisa ser feito. A Casan, suponho eu que tem opiniões técnicas quando ela defende que a realidade é um emissário submarino. Como é que o senhor pode ajudar nesse momento a apaziguar isso para que a Casan consiga executar o que for? Porque isso precisa avançar. Depois, lá na frente, a gente até pode discutir se 30% vai lá para uma área de infiltração, que eu acho essa proposta interessantíssima, muito interessante. Essa cidade merece um tipo de proposta dessa, cara. Isso, e lá nos ingleses já foi debatido isso, de que de repente o esgoto pode ser tratado, colocado nas dunas para uma infiltração, enfim. Mas como que o senhor pode ajudar a apaziguar aquela turma lá para que essa proposta da Casan avance, para depois ver como que vai fazer, se vai tudo para o mar, se não vai, se vai quase tudo para a infiltração ou não? Então, inclusive sobre isso, eu como um representante daquela região tenho debatido, e esse debate a gente não fez mais, faz algum tempo que a gente não fez, mas no ano passado, inclusive, nesse debate aparecia que era uma possibilidade de diálogo com a Casan e com a prefeitura, porque a gente bota a culpa na Casan, mas a responsabilidade do serviço é da prefeitura. Mas a prefeitura ela é a dona do contrato. Ela diz para a Casan assim, ó, eu preciso que faça. Isso. E ela, só que as soluções são da Casan. Ela exige. Sim. E ela aprova ou não aprova as soluções da Casan. Sim. Ela tem esse poder. Mas a Casan tecnicamente diz para ela o seguinte, ó, ela lá tem esse poder. É emissário submarino. Mas ela tem ela esse poder. Entende que é a realidade, a prefeitura. Isso. E ela pode dizer, é isso, ou vamos adequar aqui, vamos fazer tal coisa. Ela tem esse poder dentro do contrato de concessão. Sim. Depois, é fundamental entender que existe inclusive um sentimento entre as entidades comunitárias e que é o seguinte, não, a gente pode ter o emissário, vamos ter as garantias. Porém, para ter o emissário, a gente precisa criar um defeso sobre as construções novas até que o emissário esteja operando. Entende? Construções novas. Isso. Mas daí o senhor vai ser visto como se o senhor propor isso... Não é a proposta minha. Tu me perguntou como é que tu pode, Marquito, enquanto deputado... Sim, mas aí pode surgir isso como uma proposta. Existe. E o seu grande desafio é ser visto como um candidato que vai ajudar no desenvolvimento de Florianópolis, inclusive econômico. Tem caminhos para isso. E os caminhos têm que ser os mais adequados possíveis. Eu tenho certeza que tem setores da sociedade empresarial, tem setores da economia que estão preocupados em ter uma cidade que dê condições para elas de viver bem, adequadamente, com direitos, com acessos, com qualidade, não só hoje, amanhã ou daqui 10 anos, mas daqui 50 anos. E tenho certeza que isso é possível. Por isso que quando eu coloco uma possibilidade, uma alternativa como os sistemas de wetlands, é pensando nisso, é pensando na resiliência ambiental dessa cidade. Claro. E mais do que isso, eu estou falando que existe espaço porque, diferente de 2, 3 anos atrás, que não tinha espaço para o debate, hoje tem espaço para discussão. O senhor sente que o prefeito Topazio abre esse espaço para discussão? Não, então. estou falando que eu estou a partir das conversas que eu tive com as associações comunitárias. Eu falei que esse é o espaço, certo? Só que para isso tem que ter capacidade de debate, de diálogo. E segundo... Mas o senhor como deputado pode se comprometer em construir com a Casan essa saída lá? Para ontem? A gente tem, inclusive, as oficinas que foram construídas sobre as alternativas ao lançamento do efluente tratado, foram oficinas que nós participamos ativamente. Eu participei enquanto vereador na época e participei enquanto mobilizador da comunidade. Né? Então, assim, e por fim, né, Manuel, eu não estou descartando. Tu falou, né? Mas se caso tu não for eleito, como vai ser? Tava assim, não, eu estou bem convicto que a gente vai ser eleito nessa cidade. Para fechar, eu tenho perguntado isso para todo mundo que senta nessa cadeira que o senhor sentou. Se o senhor não for para o segundo turno, vai apoiar quem no segundo turno? Não, eu tenho convicção que eu vou no segundo turno. Tenho convicção. Por quê? Tenho convicção mesmo, porque assim, gente, na boa, a gente sabe que as perspectivas, as características que a gente defende, as ações que nós desenvolvemos, né? Claro. Essa conexão também com outros processos que estão acontecendo no mundo. Florianópolis tem perdido uma oportunidade gigantesca, gente, de não ter, primeiro, uma gestão que preze pela transparência, pelo diálogo amplo, seja com o governo federal, seja com organismos internacionais, que nós estamos perdendo a oportunidade do mundo. Essa cidade poderia ser uma referência para o mundo. Nisso que tu falaste, Manuel, que é o modelo de desenvolvimento baseado nessas relações e
estrutura e história que nós temos de cidade. Por como que nós não temos, Manuel, como que nós não temos pra gente concluir, uma política, por exemplo, de trapiches nessa cidade? Não tem. Nós não temos trapiches construídos para pescadores utilizarem, para quem usa de forma recreativa, para quem quer vir de Porto Belo e parar aqui. Trapiches, eu não estou nem falando aqui de marinas, porque para avançar as marinas, primeiro nós temos que criar uma cultura náutica, como por exemplo. Depois a gente tem que envolver todo mundo nesse processo. A cidade vai se construindo e vai separando as comunidades mais empobrecidas daquelas que vão se desenvolvendo mais. E isso precisa ter uma junção. Por isso que eu falo assim, eu estou muito convicto, porque a gente tem a oportunidade na mão, no momento histórico, de garantir uma cidade que pense para todas as pessoas, mas mais do que isso, que coloque no cenário internacional e global sobre desenvolvimento econômico, que envolva as pessoas e que tenha a preservação ambiental como destino. Deputado, não tenho dúvida sobre isso. A gente já está aqui com a hora estouradíssima. Na próxima vez que o senhor vier aqui, nós vamos conversar mais, porque o tempo é curto, né, sempre, mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre como que o senhor pode mudar esse rótulo de o cara que reclama, o partido que está sempre contra tudo, muito pelo contrário. E pode ser enxergado pela sociedade como um nome que pode ajudar no desenvolvimento econômico, que é algo que Florianópolis para todos tá na pauta geral de Florianópolis. Para fechar um minutinho, uma mensagem para nossa audiência. A mensagem é o seguinte: essa cidade, ela merece certamente estar colocada na perspectiva de uma cidade que pense os próximos 50 anos. Não dá mais para os mesmos grupos que estão aí há 30 anos estarem donos da cidade e não conseguirem colocar essa perspectiva. Muita gente está ficando de fora desse processo. Então, a gente tem um olhar especial para as comunidades periféricas, para os bairros que estão em desenvolvimento, para um modelo econômico que envolva todas as pessoas. Então, a minha mensagem é que a cidade, ela merece muito mais, e por isso que a gente está como pré-candidato à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Tá certo. Obrigado por ter vindo aqui. Na próxima, o senhor obrigatoriamente vai nos trazer aqui umas sementes, e eu aqui ainda recomendo para a Jovem Pan implementar uma composteira doméstica para quem, quando comer uma fruta ou resto de marmita. Sabe qual é o problema? Eu me comprometo de assessorar tecnicamente, como engenheiro agrônomo, a implementação de uma composteira e da separação dos resíduos. Às vezes a gente nem come, esse é o problema. Eu sei como é, mas é sempre bom. E o visual daqui é maravilhoso. Você não tinha vindo aqui no Eu vim aqui nesse novo prédio, não, mas eu vim... no estúdio lá embaixo. Quando eu lá quero embaixo. Parabenizar, e pode me convidar toda semana que eu quero vir aqui. E eu trago aqui as sementes sempre, pode chamar. Tá certo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, ao programa. Emanuel. Volte Parabéns sempre. Aí, tá bom? Obrigado. Desculpa alguma pergunta mais forte. Não, foi ótimo, foi bem tranquilo. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Deputado Marquito, pré-candidato pelo PSOL à Prefeitura de Florianópolis. Encerramos aqui o Jogo do Poder.